Glória a Deus, que bom estar com você, que alegria, querido, que satisfação enorme lendo a palavra de Deus. Olha, estamos no final, encerraremos agora dia 30 de dezembro, 30 ou 31 de dezembro, encerraremos a leitura da palavra de Deus, amém? E isso é benção, começamos lá em janeiro, o ano inteiro lendo a Bíblia, que benção, amém? Você vai ser muito honrado, Deus vai abençoar você. Aliás, já tem abençoado, creia. E sempre, você que está lendo comigo a Bíblia, eu sempre estou orando com você. Você está debaixo de um guarda-chuva de Deus, amém? Que Deus derrame as suas mais ricas bênçãos sobre você, amém? Que os anjos acampem sobre a tua casa e dê vitória. Glória a Deus. Hoje nós iniciaremos o livro de Efésios. Efésios capítulo 1 ao 3. Efésios capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta a todo ao povo de Deus da cidade de Éfeso, ao povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agradecemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestiais. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do meu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaríamos seu filho por meio de Cristo Jesus, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça de que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertos, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido. Ele nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união em Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia de que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando ele escolheu, deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. Isso nos dá a certeza de que Deus dará a liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu mesmo lembro de Deus nas minhas orações e peço a Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábio e revelará Deus a vocês, porque assim como o conheçam como devem conhecer, peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e que conheçam a esperança para a qual ele o chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós e que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que se assentasse ao seu lado direito no mundo celestiais. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes.
ele tem um título que está acima de todos os títulos de autoridade que existe nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, a qual completa todas as coisas em todos os lugares. Efésios capítulo 2. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. A presença de Deus é tremenda. Efésios capítulo 2. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo, pela graça de Deus. Vocês são salvos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é a nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é um resultado do esforço de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-las. Por isso, Deus, quem nos fez e que somos agora em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Lembre-se que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembre-se do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus, mas agora unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de amizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentando e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo. Ele nos levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a você, os não-judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. E por meio de Cristo, que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora, vocês são cidadãos
que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício, estão construídos sobre os alicerces que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos juntos com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Efésios capítulo 3. Por essa razão eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza você já sabe que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras, e se vocês lerem o que eu escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é esse: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus da bênção divina. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor que todos que pertencem a Deus, mas mesmo assim ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia da imensa riqueza de Cristo, e também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados, e isso aconteceu a fim de que a pessoa, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo por meio da nossa fé nele, e nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhe peço que não desaminem por causa do meu sofrimento por vocês, pois eles lhe trazem benefício. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, que tem todas as famílias nos céus e na terra. Recebam o seu verdadeiro nome. Peço a Deus que, da riqueza da sua glória, ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês o poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura, profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-los, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, a qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo o sempre. Amém. Que bênção! Glória a Deus, querido, eu estou muito feliz, amém? Olha, a gente lê aqui, Deus começa a dar uns flash, o cuidado de Deus, amém?
a mente que Deus está formando em você, uma visão de quem você é em Cristo Jesus, amém? Ninguém te segura, você é mais do que vencedor. Paz, Deus abençoe.